Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. No vídeo de hoje eu vou comentar as minhas experiências com os livros, filmes e adaptações do autor Neil Gaiman. Gostaria de começar dizendo que esse vídeo foi inspirado na minha leitura do livro Lugar Nenhum. Eu já conhecia outras obras do Neil Gaiman e vou comentar sobre elas aqui de forma mais rápida porque já tiveram vídeos aqui no canal, mas vou relembrar algumas coisas. Mas o foco desse vídeo é realmente fazer uma resenha sobre o livro Lugar Nenhum, que foi a minha leitura mais recente do autor. Além de Lugar Nenhum, eu também já assisti Eli Coraline. É uma obra dele que eu gosto demais, eu acho o livro muito curtinho, bem gostoso de ler, uma história fascinante, intrigante, forte. O Neil Gaiman tem muitas obras que são bem fortes, sabe? Tem mensagens muito importantes sobre a nossa sociedade e sobre pessoas marginalizadas ou questões de abandono, sofrimentos, coisas muito humanas, muito palpáveis que a gente consegue se identificar em muitos momentos ou então pelo menos identificar aquilo na vivência daqueles personagens. E Coraline tem uma mensagem muito forte também. Nós temos uma criança que se mudou com os pais para essa casa nova e chega lá, ela descobre uma portinha na sala que toda vez que ela dorme, ela atravessa essa portinha. Na verdade, ali, quando ela tenta de dia, ela vê que tá fechada, né, a parede, não tem uma passagem. Mas nos sonhos dela tem uma passagem. E aí ela atravessa esse túnel ali na imaginação dela e ela chega até o outro lado, que é uma réplica da casa dela, só que os pais dela são diferentes lá. Lá eles têm botões no lugar dos olhos e eles são bem mais divertidos, eles são bem mais atenciosos com ela, com aquilo que ela deseja, sabe? Lá na vida real, a mãe tá muito atarefada, tá focada no trabalho, não tem muita paciência pra poder dar atenção pra ela, o pai anda em outro universo também, então assim, ela se sente muito de lado, e essa parte um pouco de tá crescendo e tendo que ficar independente, porque os pais não têm aquele tempo pra poder ficar pagiando ela o dia inteiro. Então existe ali umas questões pessoais entre ela e a sua família, na relação entre eles, que deixa a Coraline assim, queixosa, reclamona e sentimental também em relação a isso. Mas já na outra versão da casa dela, a mãe dela faz tudo que ela quer, ela come as sobremesas preferidas, o jantar preferido, o pai canta música pra ela e toca piano, enfim, eles se divertem e ela começa a pensar assim, meu Deus, ali tá melhor do que a minha casa real, então não vejo a hora de dormir de novo e ir pra lá novamente. E isso acaba virando uma armadilha, a gente descobre que tem uma entidade lá, que é a outra mãe da Coraline, é uma entidade maligna que suga a alma das criancinhas. E a Coraline não seria a primeira vítima. Antes dela, outras crianças desapareceram naquela mesma casa e eram vítimas da outra mãe, que seduz a criança dando tudo que ela acha que a criança quer, né? Até a criança querer ficar lá e depois, quando a criança vê não tem mais como escapar, a outra mãe vai lá e suga a alma dessas crianças. Então essa entidade maligna. E é um livro é infantil, é considerado infantil, infanto-juvenil, mas eu não sei se é infanto-juvenil ou infantil, mas eu acho que é infantil. Apesar disso, a mensagem é muito forte e você vai sentir vários momentos de terror, chega a ser muito assustador a história de Coraline, e o filme é muito bem adaptado, sabe? O filme é um stop motion, que é um tipo de animação que eu gosto muito. Não sei se chama animação por ser stop motion. Ai, quem se importa com os termos corretos, né? Me desculpe. Mas enfim, é um stop motion, que são aquelas massinhas e o bonequinho. Então cada movimento é feito e aí registrado. Faz o movimento e registra. Então você imagina mexer aqueles bonequinhos, aquele cenário bilhões de vezes para poder criar todos os frames, todos os takes, todas as cenas. Eu acho um trabalho espetacular o stop motion, é uma coisa que me fascina muito. Já assisti outras obras assim que eu gosto muito, inclusive O Estranho Mundo de Jack, que é uma obra que eu já falei várias vezes no canal de uma forma ou de outra, me transformando no Jack, fazendo performances, seja em café literário, seja aqui mesmo no canal. O stop motion me fascina muito e Coraline é um exemplo de uma história infantil que pode ser realmente, verdadeiramente assustadora. Neil Gaiman brilhando. Além desse contato com Coraline, eu também conheci
conhecia a obra do autor, eu acho que eu até li antes de Coraline. Coraline eu conheci o filme e só de tempos depois que eu fui ler o livro. E eu acho que antes de ler Coraline, eu li O Oceano no Fim do Caminho, que tem vídeo aqui no canal, eu vou linkar aqui em algum momento pra você ver. Eu acho que eu não cheguei a fazer resenha da primeira vez que eu li, mas eu fiz uma releitura em 2020, se eu não me engano, ou início de 2021, acho que talvez janeiro de 2021, enfim, na minha meta de leitura secreta com meu ex-namorado aqui no canal, e aí tem um vídeo aqui onde eu cheguei a comentar a minha experiência de releitura do Oceano no Fim do Caminho. Vou deixar linkado caso você queira acessar. E vou aproveitar e vou linkar também a minha resenha de Coraline, que Coraline eu fiz resenha, ó, há muito tempo atrás, lá nos primórdios do Lar da Agatha, bem do início. Eu fiz um look de A Outra Mãe. E O Oceano no Fim do Caminho é mais uma história bem curtinha do Neil Gaiman, sabe? Eu acho que Coraline e O Oceano no Fim do Caminho, se eu não me engano, tem em torno de 100 páginas ou até menos. É muito curto mesmo, é uma história bem rapidinha. E você lê muito fácil, porque a escrita é muito fluida, é muito envolvente e é uma história muito fantasiosa, né? Mas que traz questionamentos reais, coisas que você vai ficar refletindo, e são sempre histórias bem pesadas, então eu fico muito emocionada. O Oceano no Fim do Caminho traz a história de um homem que volta à sua cidade natal, se eu não me engano, por causa de um velório, e aí ele decide seguir um caminho que ele fazia quando criança, né, que é uma cidadezinha pequena, que era uma estradinha de chão que parecia que não ia dar em lugar nenhum, mas dava na fazenda de... eu esqueci o nome delas agora. De 3 mulheres. Eram 3 gerações. A neta, a mãe e a avó. E ele era amigo da neta, que era a Letty. E quando ele era criança, ele era amigo da Letty. Então ele volta lá, adulto, no início do livro, senta em frente ao lago, né, que tem nos fundos da casa, da fazenda lá. E ali ele começa a relembrar as coisas da sua infância. Ele entra em contato com suas memórias mais profundas da época da infância dele, que ele se envolveu também com essa família dessas 3 mulheres. E ali a gente tem questões bem pesadas, relação dele com a família dele, principalmente com o pai, completamente abusiva, e que você já não sabe mais ali. Tem uma parte fantasiosa, né, que é utilizada, que você não sabe se realmente aquilo aconteceu, que existe magia no mundo para aquilo ter acontecido, ou se foi uma forma dele, quanto criança, de imaginar aquilo para poder suportar vivenciar o que ele estava vivenciando. Seja como for, O Oceano no Fim do Caminho é extremamente emocionante. Na minha releitura eu fiquei ainda mais apaixonada, tanto pelo livro quanto pelas histórias do Neil Gaiman. Mas se eu não me engano, esse não tem adaptação, não que eu conheça. Neil Gaiman também é conhecido por algumas outras obras que eu não conheço muito bem, como por exemplo Deuses Americanos, que é um livro e teve uma adaptação, tem uma adaptação que tá rolando, eu acho ainda, que é uma série, e eu ainda não assisti nem li. Eu quero ler antes de assistir, então não posso comentar nada sobre Deuses Americanos, exceto que meu psiquiatra me recomendou na época que eu fazia tratamento. Antes de eu assassiná-lo, brincadeira. E eu tentei assistir a série Good Omens, que tem também um livro, mas ali o Neil Gaiman trabalhou com outra pessoa, que eu não sei o nome, e eles trabalharam em parceria para escrever o livro, e depois o Neil Gaiman trabalhou na adaptação para TV, que tem acho que uma primeira temporada aí no ar pela Amazon, e eu tentei assistir, mas eu não gostei. Aí foi uma história, assim, achei a história legal, gostei de um pouco do humor da série e tal, mas a história, no geral, assim, eu fiquei... não sei, não funcionou comigo, eu já desisti logo do primeiro episódio, que eu assisti o primeiro episódio inteiro e falei, ai, não é pra mim, sinto muito. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma obra do Gaiman que eu não gostei tanto, que não me deu vontade de acompanhar, de saber tudo até o final, e infelizmente acontece dessas coisas, né? Good Omens não foi pra mim. Mas vamos lá, descobri outra obra que era pra mim, essa sim funcionou muito comigo, que foi a adaptação de The Sandman. Sandman, pra quem não conhece, mas eu acho que todo mundo hoje em dia deve estar conhecendo por aí, tá em alta na Netflix, saiu a primeira temporada dessa série, que é uma adaptação dos quadrinhos do Neil Gaiman. Esses quadrinhos foram publicados de 1989 a 1996, em 75 edições, então é bem extenso, tem bastante material, foi lançado por um selo da DC Comics, que é quem não sabe, né, gente, a DC, ai, tem que falar de DC. A DC é responsável por Batman, enfim, vários
coisas de super-heróis que a gente conhece nos quadrinhos. Mas o Sandman saiu por um selo chamado, acho que Vertigo, da DC Comics. Então era algo que já tinha ficado bem famoso, bem antes dessa adaptação surgir, né? Já era famoso no mundo dos quadrinhos. O Neil Gaiman, inclusive, ele ficou mais conhecido, ele iniciou o trabalho dele ali, né, com quadrinhos, com contos, e ao invés de romances. Se eu não me engano, o primeiro romance dele foi justamente Lugar Nenhum, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas enfim, então Sandman foi uma adaptação agora nova na Netflix, da primeira temporada pelo menos, traz algumas das histórias dos quadrinhos, que foram 75 edições. Eu nunca li os quadrinhos de Sandman, talvez algum dia eu venha a ler, não sei. Existem várias edições por aí, saem edições novas, né? Eu acho que existe, pelo menos pelo que eu pesquisei, tem bastante. E porque vai saindo, tipo assim, na época saía divididinho, mas agora acho que já tá fechada a série desde 1996, junta tudo e sai uma edição nova. Acho que até vai sair outra, se eu não me engano, anunciar uma nova edição chamada Definitiva, que deve trazer as 75 edições juntas. Quem sabe algum dia eu leia. Mas no momento eu vou ser uma daquelas que fala, eu vou só na Netflix mesmo assistir. Tem muita coisa pra eu ler e eu não dou conta de tudo. E Sandman tava super elogiado, as pessoas estavam falando que tava muito bem adaptado, muito fiel aos quadrinhos. Falei, então pronto, vou lá assistir, já que o pessoal falou que tá bom, então vamos ver. E eu amei. Sandman traz a história de 7 perpétuos, são 7 entidades, digamos assim, responsáveis por partes da nossa vivência mesmo, como por exemplo o sonho, a morte, o desejo, enfim, são 7 e são muitos, e eu anotei o resto pra eu não me perder, né, que tem destruição, desespero e delírio também. São todos considerados irmãos, então é uma família de 7 irmãos ali, e cada personagem tem o seu ponto de atuação, a sua responsabilidade, a forma como afeta a nossa vivência e como as coisas funcionam. E na mente do Neil Gaiman isso é muito fascinante, porque ele trabalha a fantasia com a nossa realidade muito bem nesses paralelos, pelo menos eu acho, em tudo que eu li e consumi feito por ele até hoje. Dito isso, a premissa inicial, a gente vai acompanhar Sandman, né, o protagonista, é o homem da areia, a tradução livre, mas é o sonho. Ele é responsável justamente pelo mundo dos sonhos. Quando a gente dorme, exatamente o que acontece quando a gente dorme? Na explicação do Neil Gaiman, nós vamos pro mundo dos sonhos, né? Quem comanda isso é o Sandman, é o Senhor Sonho. E esse personagem, ele é aprisionado no início da história por um humano que usa de feitiçaria pra... Ai, uma feitiçaria, adoro. Usa uma feitiçaria pra poder aprisionar a morte, porque ele tá de luto, ele perdeu o filho, ele se junta com outro cara e os dois eles se juntam lá pra poder fazer esse ritual, pra poder prender a morte, capturar a morte e falar, olha, a partir de agora, devolve meu filho, filha da mãe. Não aceito que ele morreu, então é pai que não aceita o luto, vai atrás, que tenta capturar a morte, não consegue capturar a morte, acaba capturando o sonho no lugar. Então assim, fala, meu Deus, ferrou, peguei uma outra entidade aqui, não é a entidade que eu preciso, mas agora também não vou simplesmente soltar, porque senão, ó, tô ferrada. Então acaba que o sonho fica preso por mais de um século ali. Enfim, a história inicia assim. O que eu posso dizer? Não vou dar detalhes sobre a série, porque você vai lá assistir, né? Espero que sim, se você ainda não tem assistido. Vou comentar o que eu mais gostei na série e o que me incomodou um pouquinho. O que eu mais gostei foi que a série, em primeiro lugar, tá extremamente bem feita. A qualidade dos efeitos, a qualidade da escolha da iluminação, da fotografia, tá tudo muito lindo. Tá tudo muito lindo. E a série não parece uma série. Apesar dela ser dividida como uma série, né? Episódios ali de quase 50 minutos, mais ou menos, ela não parece uma série. Enquanto eu estava assistindo, o tempo todo eu estava sentindo que eu estava assistindo um filme. Porque a qualidade era cinematográfica mesmo, não parecia algo feito pra televisão. Isso me deixou muito fascinada, principalmente o primeiro episódio. Eu acho que o primeiro episódio é o que dá mais essa sensação, porque tem uma história bem... Apesar dele abrir pano pra manga e, enfim, abrir os plots pra pro desenvolvimento do resto da série, mas ali em si parece uma história fechadinha de um filme, sabe? Tem basicamente um começo, meio e fim ali naquele arco, e eu achei isso fascinante, porque menos de uma hora... toda a história contada, naquela qualidade de imagem. Ai, tá impecável, tá impecável. O primeiro episódio é um dos meus preferidos e justamente por conta disso. Por ele ter esse formato
basicamente de um filme, e é muito lindo de assistir. O Gaiman é um autor que, pra mim, ele sempre flerta com aquilo que é previsível, tipo um clichê. Ele sempre flerta, você fala, ai, quer ver que fulano, não sei o que, não sei o que, e geralmente é. Mas ele faz de uma forma que costuma funcionar comigo. Tipo, às vezes ele me surpreende aqui ou ali, mas geralmente eu acho o Neil Gaiman um pouco previsível nas suas tramas e o que vai acontecer. Mas dito isso, a criatividade dele e a forma envolvente como ele faz toda a sua história é o que faz diferença pra mim, que me faz me apaixonar pelas obras do autor. Seguindo a linha dos meus episódios preferidos, eu posso dizer que o episódio da lanchonete, se eu não me engano é o 4 ou 5, agora eu não lembro mais, é um episódio na lanchonete que um determinado personagem tá usando uma das joias do Sandman, né? Um dos utensílios que ele tem que ele coloca o poder dele, que tem o poder dele na areinha dele, num colar dele com rubi, enfim, ele tem utensílios. E aí esse rubi tá na mão de um humano que tá utilizando desse poder. E aí ele entra numa lanchonete e o episódio inteiro se passa dentro dessa lanchonete. Nem vou dizer detalhadamente o que acontece, apenas que esse humano pega esse rubi e usa esse poder para poder influenciar as pessoas a não mentirem, a falarem exatamente o que elas pensam, o que elas sentem. E isso faz com que todos os personagens que estão dentro daquela lanchonete naquele momento fiquem presos ali dentro e expondo as verdades do que eles realmente pensam e sentem um pros outros, causando um caos generalizado. Então assim, é um episódio fascinante, a gente tem um pouco de tudo. Tem muita violência, tem pegação, ai que delícia. O Neil Gaiman também, falando nisso, ele coloca muita representatividade nas obras dele e ele coloca de uma forma bem natural, sabe? Você não sente que o Neil Gaiman quis colocar ali, ai meu Deus, vamos colocar aqui um personagem LGBT só pra ter um personagem LGBT, ai vamos botar aqui um personagem negro só pra ter uma cota aqui de um personagem. Você não sente isso que muitos autores ou então produtores acabam fazendo em filmes, séries e livros. O Gaiman faz isso muito naturalmente, sabe? Os personagens dele simplesmente são. E você sente isso. Isso é muito foda, porque é difícil a gente achar autores grandes, né, artistas grandes assim, que se preocupam em fazer algo diverso assim. E não só se preocupam, eu acho que o Neil Gaiman faz isso de forma muito natural, sabe? Muito natural. E aí muitas pessoas que reclamaram que alteraram no quadrinho, não era assim, não funciona. Com o Neil Gaiman realmente é bem adaptado, e se você tá reclamando é porque você realmente tem uma implicância, porque é feito de forma muito sutil, muito bem inserido, e as pessoas que não gostam daqueles personagens LGBTQIA+, ou negros na série, que estão representando alguns personagens de poder, de destaque, é simplesmente por preconceito seu, porque estão muito bem inseridos. Não tem por que reclamar disso. Minha opinião, né? E a gente tá aqui pra minha opinião mesmo, né? Mas comente a sua aí abaixo, por favor, porque gostaria de saber. Isso faz com que os personagens do Gaiman, você nem saiba mais a sexualidade deles, porque isso é muito bom, né? Da gente ter aquela coisa, você vai às vezes ler uma obra, então assistiu um filme e você fica, ai, já sei que é hétero, sabe? Já sei que é não sei o que. E o Gaiman você nunca sabe, você fala assim, será, Zi? Mas será que é? Não sei, hein? Então, assim, tem essa coisa do personagem ser fluido e ser diverso é muito fascinante nas obras dele. E tem ganhado cada vez mais destaque isso nas coisas que o Gaiman faz, e eu espero que outros artistas se inspirem, né? Digo esses artistas mais estabelecidos mesmo, mais velhos, mais estabelecidos. Não os novos, porque os artistas novos já estão trazendo mesmo outras histórias, outras verdades, o que é muito bom. Essa transformação já está acontecendo. Mas o Gaiman já tá aí, ó, bicha velha, então assim, eu nem sei a sexualidade dele, eu tô chamando de bicha velha só pra dizer que ele é velho mesmo. E ele tá aí há muito tempo e ainda assim, cara, o cara tá super atualizado nas coisas dele. Isso é muito legal, prazeroso de assistir. Então Sandman tá muito prazeroso. Gostei muito, fiquei decepcionado com algumas coisas que eu acho que não foram por causa da obra, por causa da história do Gaiman em si e da série. Simplesmente por conta da internet. Porque foi dado tanto destaque para algumas coisas na internet que eu falei, meu Deus, igual por exemplo o Lucifer, né? Nós temos Lucifer na série. E aí, tipo, falou-se tanto de Lucifer e muita gente elogiando e muita gente criticando.
mano, quase não aparece na série. É tipo, é tão pouca participação, é tão pequena. Pode ser que eu senti um gancho pra futuras temporadas de desenvolvimento, mas pra essa primeira temporada é tão pequena a participação, pra tamanha repercussão na internet, que eu fico, gente, o que aconteceu aqui? Tantos personagens super interessantes, mas enfim. O que me incomoda um pouquinho em Sandman é o próprio Sandman. O personagem é ok, e ele tem o desenvolvimento dele, mas ainda assim, eu achei ele um pouco chato, eu achei ele um pouco maçante, eu achei ele desinteressante, sabe? Eu assisti e ficava assim, eu tenho que saber mais sobre ele mesmo? Eu não quero saber mais sobre ele. Todo mundo parecia mais interessante do que ele. E isso pra mim é um probleminha para o protagonista, na minha opinião. E a gente tá aqui pra minha opinião mesmo. Mas enfim, outros personagens são super cativantes. A morte é ótima, parece pouquíssimo, mas você fica... É instantaneamente cativante. Desire. Eu gosto em inglês. My English is very good. Que é o desejo, né? Que é muito, muito interessante. Aparece pouquíssimo, mas o pouco que aparece rouba totalmente a cena e você já vê assim... Pra mim, me deu a sensação de estar assistindo o Ele, né? Que é o vilão das Meninas Superpoderosas, que é o diabo bem homossexual. Me deu essa vibe. E eu acho que, assim, é uma vibe que eu amo. Eu amo LGBTQIA+, sendo o vilão das coisas. É muito bom quando é feito assim, de bom gosto, né? Que nem sempre é assim. Mas enfim, quando é feito, bem feito e de bom gosto, eu gosto, eu acho maravilhoso. E na série eu acho que Desire e Death, que é a morte, são os meus personagens assim que eu mais fiquei interessado de ver mais. Quero ver mais sobre essas pessoas. Lucienne, também maravilhosa Lucienne. E o Corvo também, que é o William. Acho que é o William, o Corvo. São personagens muito incríveis e que fazem com que a gente consiga assistir o arco do Sandman de boas, assim, tipo, do sonho. Porque esses personagens ajudam muito. Se dependesse somente do nosso protagonista, ia ficar difícil, na minha opinião. Porque eu acho assim... Bom, falando de lugar nenhum, a primeira coisa que eu preciso, voltando nesse assunto, né, nessa obra do Gaiman, é o meu look de hoje. O meu look foi inspirado nesse livro, em nenhuma personagem específica do livro, mas na história em si. E eu vou explicar um pouquinho da história e do contexto antes de explicar o meu look. Vamos lá. O Gaiman escreveu essa história como um roteiro para uma série em 1997 e ele escreveu o roteiro, eles começaram a produzir a série e os produtores da série, diretores, enfim, a galera da produção começou a voltar nele e falar, olha, tem que cortar tal coisa do roteiro, isso daqui, isso aqui não pode ser assim, isso aqui é assado, e foi mudando, pedindo alterações no roteiro. E o Gaiman foi ficando assim, eu não quero mudar isso, eu não posso mudar aquilo. A obra que ele criou, né, o roteiro que ele criou, não estava ganhando vida na série. Ele foi percebendo que não estava funcionando. Ele tipo, vocês não estão sabendo adaptar minha obra. Então assim, não estavam conseguindo adaptar o roteiro que ele fez para aquilo, né? Não era um livro do Gaiman, era um roteiro específico para a série, só que ele não estava gostando do formato. Então, conforme as mudanças foram acontecendo, que eles iam pedindo, o Gaiman fazia. Mas ele fazia e decidiu fazer o seguinte, pegar também o roteiro e ir transformando aos poucos em um livro. Então, tudo que ele queria incluir, que a produtora não queria colocar na série, ele colocava numa versão romance da história. Então tinha um roteiro pra série e tinha um romance sendo escrito depois, baseado no roteiro. O Gaiman começou a colocar as ideias dele ali, e aí quando eles pediam alterações, é bem legal, porque isso tá no prefácio do livro, né, na edição definitiva, conhecida como a edição preferida do autor. E lá tem um prefácio dele, né, e aí ele tá falando que conforme eles iam pedindo alterações, ele falava, tem que tirar não sei o que, então tá bom, vou botar no meu livro. Aí ele, tem que mudar não sei o que, então tá bom, mudei que eu vou botar aqui no meu livro do jeito que eu quero. Ao ponto de que os produtores uma hora chegaram pra ele e falaram assim, chega, se você vai mudar, o problema é seu, mas não precisa falar pra gente não, que eu não aguento mais, já sei, vai botar no seu livro. Aí ele, querida, então eu vou mudar em calada, em silêncio. Em silêncio ele começou a fazer as modificações e montou o romance. Esse livro Lugar Nenhum foi publicado mais de uma vez. Ele foi publicado de um jeito nos Estados Unidos, publicado em outro na Inglaterra, depois saiu uma outra edição e foram saindo edições com pequenas alterações de texto. E então existem versões diferentes de Lugar Nenhum, até que chegamos a essa edição, que é 2006, se eu não me engano, 2007, alguma coisa assim.
E nessa edição é considerada a edição definitiva porque o Gaiman foi lá e escreveu tudo de novo, falou, não, calma aí, me dá esse material aqui, deixa eu escrever uma versão pra poder acabar com tudo, pegar o que tem de melhor e tirar aquilo que não funcionou. Então essa é o suprassumo da história. Essa é a que funciona. Hannah Montana, melhor dos dois mundos. Tem o melhor de todas as edições de Lugar Nenhum está aqui. E foi a edição que eu li. Esse livro é considerado uma fantasia urbana, que foi algo que Neil Gaiman se consagrou nessa área, né? Esse livro dele é um livro considerado assim importantíssimo para quem gosta de fantasia urbana ou para quem quer conhecer fantasia urbana. Eu não conhecia esse termo, descobri agora lendo esse livro dele e descobri que é uma fantasia que eu gosto mais, porque como vocês sabem, eu não sou muito fã de fantasia, porque aquela fantasia mais medieval, aquela coisa mais da corte e tal, não é o que eu mais gosto. Apesar de eu amar uma era vitoriana, eu não gosto de muito lá atrás não, na parte mais medieval eu acho meio chato. Eu vou ler Senhor dos Anéis, inclusive, em breve, tenho planos pra isso. Amo os filmes, mas esse tipo de fantasia é um tipo de fantasia que, pra leitura, não funciona tanto comigo. Vou tentar ler, quero muito ler Senhor dos Anéis, mas assim, é uma fantasia mais mind-blowing pra mim. É um nível de nerd que eu ainda não cheguei, mas pretendo chegar algum dia se tudo der certo. Então a fantasia urbana nada mais é como autoexplicatório, explicativo, enfim, não sei a palavra. Você entende pelo próprio nome de urbana, né, que seria na cidade mesmo. Então é uma fantasia que se passa numa cidade. E o Neil Gaiman faz, nessa história de Lugar Nenhum, duas Londres. A Londres, que todo mundo já conhece, e a Londres de baixo, que seria um submundo, sabe? Uma realidade paralela, mais ou menos. Essas Londres coexistem de é bem complexo, assim, como que ele criou isso pra mim. Mas enfim, existe essas duas Londres, a Londres de baixo e a Londres de cima, que é a conhecida por todos. E é justamente sobre a Londres de baixo, é de lá que eu venho. O meu look é inspirado porque é uma Londres do submundo, é uma Londres que se passa e que se vive nos esgotos e nos túneis de metrô, sejam aqueles desativados ou não. Então se passa nesses escombros, nas escadas escuras e nessas vielas escuras no submundo, na parte subterrânea de Londres, né? E de lá as criaturas que estão lá são as criaturas assim, indesejadas pela sociedade, criaturas que caíram, tem um trecho do livro até que fala sobre isso, né? Meu jovem, entenda uma coisa, existem duas Londres. A Londres de cima, onde você vivia, e a Londres de baixo, o submundo, onde habitam as pessoas que caem pelas brechas do mundo. Agora você é uma delas. Criaturas que caíram pelas fendas da Londres de cima. E é um paralelo muito bacana sobre como a sociedade não enxerga várias pessoas que fazem parte ali, que são as pessoas marginalizadas, as pessoas que de diversas formas não têm seus direitos respeitados, e essas são as pessoas que vão viver na Londres de baixo. Achei essa ideia muito fascinante, achei essa ideia muito triste ao mesmo tempo, mas enfim, são muitos sentimentos nessa leitura. E dessa Londres de baixo eu me inspirei a fazer uma Ágata do submundo, sabe? Uma Ágata que fosse uma bruxa, uma rainha do submundo, olha. Então a minha coroa de ossos, o meu colar de dentes, eu queria, sabe, deixar tudo bem macabro, porque tudo que acontece no submundo é bem mais sujo, é bem mais sórdido, é bem mais perigoso, é bem mais macabro, e eu gosto dessa vibe, né, como vocês sabem, eu me senti muito em casa na Londres de baixo. Mas o que tá acontecendo no livro Lugar Nenhum, né? Além da gente ter... É muito importante explicar essa Londres de baixo porque a história vai se passar lá, então essa é a ambientação. Tendo isso em mente, nós vamos saber que nosso protagonista se chama Richard Mayhill, o Richard. E o Richard é um cara ok, bonzinho, que trabalha bonitinho ali e tem uma noiva, acho que namorada, noiva, não sei se eles chegaram a noivar, enfim. E ele tem aquela pessoa ali com quem ele tem um compromisso, o trabalho dele, o apartamento dele, vive uma vida pacata, é um cara que aceita tudo que a vida dá pra ele, tudo que tem que acontecer, ele é ok, não questiona nada, só quer viver o dia a dia dele, a coisa mais chata do mundo. Tudo bem, essa é a vida do Richard. E sem emoções nenhuma. E ele é muito mandado pela namorada dele, que é a Jéssica. Jéssica, acho que é isso mesmo. E a Jéssica, pra mim, é muito insuportável. Ô, mulher chata, mas a Jéssica é muito chata pra mim.
Deus é mais. E ele tá vivendo ali com a Jéssica até que eles têm um jantar pra ir, que é com o chefe dela. E nesse jantar é muito importante pra ela, muito, muito, muito importante. Ela fala, ó, se arruma, hein? Vai lavar esse sovaco, vai escovar esse dente, você tem que estar arrumado lá na frente do meu chefe. Minha coroa tá tombando. Muito rainha do submundo, tem que arrumar esse caralho aqui. E ela bota ele nos eixos e fala, ó, vamos lá pro jantar, não se atrasa. E você não pode esquecer das reservas. E o Richard esquecendo da reserva e você, ai... Eu tava irritada com o Richard também. Ela é chata, mas eu tava irritada. Falei, como é que pode, homem? Não acerta nada também. Enfim, chegando no restaurante, simplesmente aparece na frente deles assim uma garota, uma jovem machucada e com muito sangue. E a Jéssica olha e fala tipo, ela tá no meu caminho. A Jéssica basicamente fala, foda-se essa garota. Bora, temos compromissos, temos de jantar, meu chefe tá chegando. E o Richard fala, como assim, gente? Não pode largar ela aqui, ó. Tem que dar atendimento a ela. E aí ele quer levá-la pro hospital e a Jéssica tá tipo, não vai fazer isso agora. Nada de... Outra pessoa ajuda ela. Bora, pois. E aí, tipo, você fica assim... Que mulher insuportável, larga essa mulher. E o Richard toma a decisão de cuidar da garota ao invés de seguir o jantar. E a Jéssica termina ali com ele, vai pro jantar dela, super arrasada. E o Richard faz tipo, não tem como abandonar ela aqui. Faz a coisa certa, porque o Richard sempre quer fazer a coisa certa. Apesar dele ser bem monótono, ele sempre faz a coisa certa. Essa jovem que ele encontra se chama Dor. E a Dor, ela é do submundo, ela é da Londres de Baixo. E o Richard não sabe, então ele fala, eu vou levar você pro hospital, não sei o que. Ela tá meio assim, voltando à consciência, ela fala tipo, não querida, pelo amor de Deus, não posso ir pro hospital, me leva pra qualquer outro lugar. Ele acaba levando ela pro apartamento dele. Nesse paralelo, a gente já tem uma noção um pouquinho de quem é a Dor e de onde ela veio. Porque antes, quando fica essa história toda do Richard com a noiva dele, essa coisa toda, a gente tem essa garota que tá sendo perseguida nos esgotos, ela tá correndo, ela já tá ferida, ela tá fraca, e tem duas pessoas perseguindo ela, que é o Sr. Krupp e o Sr. Vandemar. Acho que é assim que fala. E os dois estão perseguindo elas, eles são super tranquilos, porque eles conhecem aqueles esgotos, aqueles caminhos como a palma da mão, e eles sempre chegam. Você corre e dá de cara com eles. Parece Jason, sabe? Sexta-feira 13, o pessoal corre como se não houvesse amanhã, o Jason vai assim, com a maior calma do mundo, e pum, aparece na frente da pessoa magicamente. É a mesma vibe desses vilões. Então, essa garota, que é a Dor, tá correndo, ela já tá sem força, e ela chega num beco sem saída, e você fala, ai, amada, e agora? O que você vai fazer, né? Um beco sem saída, será que ela vai morrer? Ou sei lá. Quando os dois vão tentar matar ela usa o restinho da energia dela pra abrir uma porta. Só que acontece, aí que a gente percebe, a Dor tem um poder especial. Ela abre portas. Ela não só abre portas, tipo, ai, tô num beco sem saída, crio uma porta aqui e vou pra onde eu quiser. Ela faz isso, foi o que ela fez. Mas ela também, se ela chegar e a porta estiver trancada, ela passa a mãozinha dela ali, ó, destranca. Então, tipo, um cofre, puf, posso abrir. Nada fica trancado, ela consegue abrir qualquer coisa. É o dom da família dela. Só que ela é a última da família dela que está viva. A gente descobre que esses dois, o Sr. Krupp e o Vandemar, eles mataram toda a família dela, só falta ela. E agora ela está sendo perseguida. Só que ela gasta muito da própria energia quando ela fica abrindo essas portas enquanto ela foge, né? E nesse último momento ela abre uma porta que ela não sabe nem pra onde. Ela só pede assim pro poder dela, né? Pra essa energia. Pelo amor de Deus, que essa porta seja pra algum lugar seguro. E ela cai nos pés do Richard. Logo de cara isso é simbólico. Você já sabe que o encontro entre os dois não é em vão, né? Não é à toa, vai acontecer coisa. Esse cabelo devia ficar aqui pra trás, ele não tá ficando. Desculpa, fiquei nervosa. Mas enfim, o Richard acaba encontrando ela, leva pro apartamento dele, cuida dela, e aí, a partir dali, ela vira pra ele e fala, olha, muito obrigado pela ajuda, tá? Foi muito importante pra mim, ela se recupera o suficiente, fala, ó, é isso, um beijo da Anitta. Eu preciso sair daqui, pra isso você precisa me ajudar. Aí ela pede com ele, aí ele vê que um rato vem fazer um favor pra ela, e o rato, ela entende o rato entende ela, ele fica, hã? Pássaro, ela consegue se comunicar com pássaro, com pombo, enfim. E aí ele fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela precisa da ajuda do Marquês de Carabás, que ela fala, olha, o Marquês é o único que pode me ajudar agora pra eu seguir com a minha jornada aqui. E aí ela consegue a ajuda do Marquês, porque o Richard ajuda ela, ele acaba entrando ali na Londres de baixo pra achar o Marquês pra ela, e ele volta pra Londres de cima, fica perturbado com essa viagem que ele fez, e ela simplesmente, quando ela se encontra com o Marquês, ela fala, ó, beijo, muito obrigado, a ajuda foi ótima, mas agora eu vou seguir minha vida e você segue a sua, desculpa se eu te atrapalhei. E vai embora, some. E o Richard fala, meu Deus, ela foi embora. Agora eu tenho que resolver lidar com a minha vida, né? Aí ele levanta, vai trabalhar e descobre que ele tá atrasado, que nenhum
táxi para pra ele, ninguém fala com ele, ele chega no trabalho, ninguém vê ele, a mesa dele já não existe mais, nada existe mais, e aí ele percebe: eu não existo mais na Londres de cima. Ai, fodeu. Ele simplesmente não existe mais na Londres de cima. O apartamento dele tá sendo alugado pra outra pessoa porque tava desocupado. Ele fica: desocupado não, querida, eu tava morando aqui, só que ninguém ouve ele. Você imaginou o tamanho da aflição? Eu senti uma aflição imensa ali nessa parte. Porque, tipo, ele fala com as pessoas não ouvem ele, não veem ele. Ele vai no caixa eletrônico tentar sacar dinheiro, não tem dinheiro, não existe senha, nada reconhece no caixa eletrônico. Ele: meu Deus! Então ele não tem outra opção a não ser ir pra Londres de Baixo e procurar a Dor e falar: querida, que merda que você fez na minha vida, agora me ajuda. Basicamente essa é a principal aventura. A gente tem a Dor tentando sobreviver e descobrir o que aconteceu com a família dela. Dentre os personagens importantes, né, nós temos também a Hunter, que é uma... como que eu ia... ela é uma caçadora, conhecida também como uma segurança. Ela é uma segurança particular da Dor. Ela passa a ser uma segurança particular da Dor. E o Richard tá atrás da Dor pra poder tentar resolver a questão dele. Ó, quero voltar pra Londres de cima e viver minha vida. E a Dor fala, tipo: querido, eu tô tentando sobreviver aqui embaixo, não posso andar com você. Só que fica justamente essa é a jornada que você vai acompanhar durante a história. O livro não é tão empolgante, a história é boa, personagens maravilhosos, adorei os personagens, amei a ideia da Londres de Baixo, amei a ideia desse mundo sombrio, submundo, e muitos momentos são tensos, são assustadores, são macabros, e a gente fica assim, intenso lendo aquilo, muitos momentos funcionam, mas num geral eu temo que a história realmente é muito lenta no andamento dela. Você sente que, tipo assim, se o autor tivesse reduzido o texto todo em 60%, você teria um ritmo muito bom. Você ia falar: que história rápida e gostosa de ler. Mas ele faz uma história mais extensa que te traz uma imersão maior nela, né? Você sente mais ali dentro da Londres de Baixo, enfim. Te deixa mais próximo dos personagens, mas pode ser uma leitura um pouco mais lenta pra você. Você pode achá-la um pouquinho mais chatinha em alguns momentos. Então vai muito daquilo que você gosta de ler. Eu gostei. No final o saldo foi muito positivo pra mim, por isso eu já fiz toda uma agra. Já na hora eu falei: gente, eu quero virar uma criatura do submundo. E eu gostei muito da vibe, apesar de reconhecer que em alguns momentos eu tava assim: ai, passa essa parte, passa logo essa parte. Por que a gente ainda tá aqui? Meu Deus, pra onde a gente tá indo? Então assim, existiu esses momentos no livro pra mim. Não foi uma leitura super fluida, que foi perfeita do início ao fim. Mas ainda assim o saldo foi positivo. E eu fiquei muito feliz de ter tido uma experiência um pouco maior com uma fantasia urbana que eu gostei demais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz ele com muito carinho, muita dedicação. A minha arte é feita de forma independente, então se você gosta do que você assiste aqui e quiser apoiar o meu trabalho, você pode. Abaixo nas descrições tem o link do meu Apoia-se. Lá com um mínimo de R$5 por mês, você já me ajuda a criar todo o trabalho que é feito aqui. O cenário, figurinos, acessórios, tudo feito por mim. Eu que faço minhas roupas, eu faço todas as... Eu fiz a minha coroa, fiz o meu colar. Eu gosto de fazer tudo artesanalmente, porque são coisas detalhadas que trazem um pouco mais de riqueza de detalhes, e na mensagem da minha arte para vocês fica uma coisa bem mais única também. O que é feito aqui no Lar da Agatha, você só encontra aqui no Lar da Agatha. Eu acho isso muito importante. Eu gosto muito desse trabalho minucioso, desse trabalho delicado em muitas das vezes. Só que eu não consigo fazer tudo sozinho, né? Eu tenho a ajuda dos meus amigos, eu tenho a ajuda dos meus apoiadores. Queria agradecer a todos que já são apoiadores no Lar da Agatha. Muito obrigado, eu fico muito contente, muito lisonjeada. Tem também a opção de Pix, se você quiser fazer uma ajuda única. Falar: gostei muito do trabalho dessa drag queen aqui, ó, ai, que legal, vou ajudar ela. Você pode me ajudar com meu Pix, também vai estar embaixo nas descrições. Aí pode ser uma ajuda única. É o que você preferir, o que você puder. Se puder ajudar também com divulgação, seria maravilhoso. Recomende esse canal para seus amigos, chame as pessoas para assistir. Comenta aí abaixo a sua opinião sobre o vídeo, dê um like, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E me siga nas minhas redes sociais. É Lar da Agatha em todas as redes, mas tem abaixo também nas descrições
os links certinho. Tem o link também da Amazon, que é o meu link de parceira da Amazon. Qualquer coisa, qualquer compra que você fizer na Amazon, mesmo que não seja livro, qualquer coisinha, eu vou comprar na Amazon. Se você comprar utilizando meu link, não vai ter acréscimo nenhum pra você, mas você vai me ajudar com uma pequena comissão. Tá aí outra forma bem bacana de fazer um apoio à minha arte. E eu ficaria muito lisonjeada. No mais, muito obrigada por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima, criaturas do submundo.